Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero declarar uma palavra sobre sua vida nesse dia. Números capítulo 6, versículo 24 diz assim: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Estas eram as palavras com as quais Arão foi orientado a abençoar o povo de Israel. E essa palavra, os princípios delas estão sobre a sua vida. Você que crê nos Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus santo que se expressou em nós carnalmente em Cristo Jesus. Esse é o Deus maravilhoso, o qual nós amamos e servimos. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e te convidar também a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. Uma história emocionante que está aqui escrito para a nossa edificação. Vou contextualizar e vamos ser abençoados juntos com essa palavra. Então, se você puder, leia comigo, tome a sua Bíblia. Se você não puder, como sempre, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa conferir sempre que você quiser. Então vamos ao texto. Assim está escrito, Atos 16, 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que ele sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Meu Deus, que palavra tremenda. Paulo estava ali pregando, estava ensinando a palavra de Deus ali nas mediações da Grécia, e lá no meio do povo tinha uma moça que ela era possessa por um espírito de adivinhação, e ela era explorada pelos seus senhores ali, que usavam ela para ganhar dinheiro. E o apóstolo Paulo veio com Silas ali, e eles clamaram a Deus por aquela mulher foi liberta daquele espírito maligno, e eles conseguiram, com a libertação dessa mulher, um grande problema, porque ela era fonte de lucro daqueles exploradores. E eles, libertando ela daquele espírito maligno, acabou-se aquela fonte de renda completamente perversa. Ou seja, esses homens se voltaram violentamente contra Paulo, contra Silas, chamaram as autoridades e eles foram açoitados e foram presos. Eles foram presos e lançados lá no mais fundo da prisão, presos pelos pés, depois de sofrer açoites, de apanharem muito, de estarem ali, moídos pela surra, moídos por aquela violência que eles sofreram, por estarem realizando as obras de Deus. E Paulo e Silas, eles tinham ali toda a justificativa para reclamarem, para voltarem e dizerem assim: Deus, estou aqui pregando a sua palavra, trazendo libertação para as pessoas, e recebo de pagamento uma prisão, açoites, e ser lançado aqui nesse cárcere assim, interior. E olhe que as prisões daquele tempo eram terríveis. Hoje em dia, as prisões já são uma coisa horrível de se ficar, assim, degradante, humilhante. Imagine naquele tempo como eram as prisões. E eles foram ali, além de presos, açoitados.
E eles lançados ali dentro daquele lugar, eles tinham toda a justificativa. Ninguém, normalmente, né, naturalmente falando, ninguém questionaria se de repente eles estivessem reclamando, murmurando e até mesmo, né, desistindo da jornada deles de serem evangelistas, de serem pregadores do evangelho, porque eles estavam ali sofrendo por causa da palavra. Mas a atitude desses homens nos surpreende até hoje. Eles estavam cantando louvores e orando, mesmo estando presos. Isso traz para nós um ensino poderosíssimo. Primeiro, podem prender o nosso corpo, mas ninguém pode prender a nossa alma e o nosso espírito. Estamos conectados com Deus, e se você é alguém que já conhece o Senhor, você é livre. Não importa onde você esteja, não importa o que estão fazendo contra a sua vida, você é livre. Talvez o seu corpo pode estar num leito de enfermidade preso, mas a sua alma, o seu espírito são livres. Você tem liberdade na alma, na mente, no coração. Você pode ir ao Santo dos Santos, aos pés do Senhor. Você pode sair com o seu espírito, com a sua alma, como alguém que sabe que não pertence a essa terra, está aqui de passagem. Talvez você pode estar vivendo uma prisão em circunstâncias, talvez não de uma enfermidade, não de uma prisão propriamente dita, mas talvez você pode estar preso, sabe, numa religiosidade, estar preso dentro de relacionamentos difíceis, estar preso em dívidas, estar preso em circunstâncias das mais diversas possíveis, mas se você está com o Senhor, se Jesus é o Senhor da sua vida, você é livre, porque Ele te faz livre. E nessa hora, Paulo e Silas estavam adorando a Deus, louvando a Deus, orando, presos. Imagine essa cena. É difícil para nós imaginarmos, porque aqui fala que eles foram presos, né, com os pés nos troncos. Prenderam, não somente jogaram dentro de uma cela, mas com os pés presos no tronco. E ali, por volta da meia-noite, todos que estavam lá estavam escutando eles louvando a Deus. E isso é impactante para nós. Qual é o tamanho da sua luta hoje? Qual que é o tamanho da sua dificuldade? Louve a Deus. Creia, continue orando. Às vezes, o que falta para que você veja o de repente de Deus acontecer na sua vida é você mudar aquilo que sai da sua boca. Talvez até seria explicável você estar reclamando porque você está sofrendo. Dá até para compreender. Nós compreendemos, é claro. Nós não somos desumanos, não podemos ser desumanos em compreender o seu sofrimento. Mas eu quero te encorajar a levantar a sua voz e louvar e adorar a Deus. Não porque Deus precisa do seu louvor para tirar você dessa posição, mas porque você demonstra para você, para Deus, para os anjos e para os demônios, quem é o centro da sua vida. Você faz uma declaração no mundo espiritual e em todas as dimensões que possa existir. Quem é o Senhor da sua vida? Em quem você está confiando? Em quem você tem depositado toda a sua esperança? Essa é a mensagem que Paulo e Silas enviam para nós através dessa experiência. Eles estavam dizendo para todo ser que vive no mundo espiritual, no mundo natural, estavam dando um recado para nós, milênios depois desse acontecimento, quem de fato era o Senhor da vida deles. E de repente houve um terremoto e todas as cadeias se quebraram, não só as dele, mas de todos os outros presos. Isso é impactante, isso deve mexer com o nosso coração, porque talvez você esteja a um passo de receber aquilo que Deus tem para a sua vida, de ver cumprida promessas na sua vida. Talvez você está passando por perseguição, por humilhação, talvez você está passando por um momento de perda, de uma dor, talvez um momento de enfermidade na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus
que é todo poderoso e eterno, esse Deus que todos os dias nós falamos dele aqui no canal. Ele conhece a sua realidade e ele pode mudar isso e talvez já esteja a um passo de mudar, aguardando apenas uma atitude sua. Mas por que Deus espera uma atitude nossa no meio da dor? Será que Deus não podia simplesmente vir e nos livrar daquele sofrimento, daquela dor? Não é assim que Deus age. Deus, ele nos sustenta e nos dá condições para honrar ele, mas Deus quer saber o que nós temos no nosso coração. Ele sabe, mas ele quer que nós declaremos para que nós também saibamos o que de fato tem no nosso coração, porque essa é a verdade. No momento de desespero, no momento de dor, no momento em que nós estamos vivendo as grandes aflições da nossa vida, é que se manifesta a verdade do nosso coração. É muito fácil nós falarmos que conhecemos a Deus, que cremos em Deus, que estamos com Deus no momento em que as coisas estão tranquilas na nossa vida. Mas será que na hora que as dificuldades aparecem, nós também podemos declarar a mesma coisa? Precisamos entender que nesse mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, dificuldades, porque vivemos numa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E enquanto nós estamos aqui, todos nós, todo ser humano está sujeito a viver sofrimentos, dores, agruras, perseguições, toda sorte de males pode vir. Nós não podemos fechar os olhos para isso, não podemos achar que porque temos a fé, porque o Senhor está em nós, que nós estamos imunes de vivermos problemas. Não, nós podemos passar sim, mas é como nós passamos pelo problema é que faz toda a diferença. É como nós lidamos com as circunstâncias. Tinha um cantor, chamava Lázaro, irmão Lázaro, que ele falava assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E no final, você vai ver grande vitória. Porque uma das primeiras coisas que você experimenta, quando você louva a Deus em meio à circunstância, é a paz. Depois você escuta a voz de Deus. E depois você consegue sair do outro lado dessa jornada. Porque não tem luta, não tem dificuldade que não tem uma data para acabar. Mas a glória eterna que Deus reservou para os seus filhos, ela, como eu disse aqui, ela é eterna, não tem fim, é plena e abundante. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos dar a capacidade de lidar da melhor maneira com todas as circunstâncias que chegam até nós. Nos dê resignação, paciência, perseverança. Nos dê, Pai, um espírito de ousadia. Traga, Senhor, sobre nós força para louvarmos o Teu nome, para orarmos ao Senhor, para crermos no milagre até o último momento, Pai, que o Senhor nos dê perseverança de continuarmos crendo. E essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, que está vivendo uma grande luta, Pai, uma grande dificuldade, está presa, Senhor, em uma situação tão difícil, num leito de enfermidade, entendendo que não tem alternativa para ela, mas que nesse dia o Teu Espírito Santo mova de forma poderosa, sobrenatural, trazendo libertação na mente, no coração dessa pessoa, para que ela entenda que primeiramente a nossa mente, a nossa alma é livre e depois o nosso corpo segue junto e o de repente de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, creia, ore, louve a Deus em meio às circunstâncias, não importa o que você está passando. O seu louvor, ele alcança o coração de Deus e quebra as cadeias e você será liberto. Em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Estamos quase chegando aí aos 600 membros e eu agradeço mais uma vez cada um de vocês que fazem parte desse canal, que está aqui todo dia engajados comigo aqui nesse nosso encontro de devocional. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.